Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Prepare o Hard. Vocês viram o lançamento da Radeon 7, a primeira GPU de 7 nanômetros no mercado, que faz uma alusão ao 7 no seu próprio nome, né, para indicar ali os 7 nanômetros. Eu ainda não recebi essa placa, em breve ela deve chegar por aqui. Eu estive conversando com o pessoal da AMD, e aí eu vou poder trazer as minhas conclusões, os meus testes para vocês. Então nesse vídeo eu vou apenas comentar um pouco sobre esse lançamento, sobre o que eu vi nos reviews que já saíram da placa, e sobre a perspectiva para o futuro. Será que essa placa vai vingar, vai entrar em larga escala? Olhando aqui no site da Newegg, o preço base dela foi respeitado, os modelos Sapphire, Power Color, ASRock, FX, Asus, Gigabyte, MSI foram vendidos por R$ 699, todos esgotados, e aí eu não sei se foi mais pelo hype do lançamento ou por baixa disponibilidade, porque a gente viu que teve sites que disseram que a placa estaria muito limitada. Reino Unido, por exemplo, recebendo ali 100 unidades da placa, e ela chegou numa faixa de preço da 2080 hoje. Aí você poderia falar assim, Lucas, mas a 2080 chegou numa faixa de preço acima dos 699. Hoje, por exemplo, na Newegg, você tem aqui 3 opções por 699, uma MSI Ventus, uma Gigabyte Triple Fan e uma EVGA Black Edition, todas dual fan, não são aqueles modelos blower, enfim. Então eu acabo lembrando do que aconteceu no lançamento da Vega 56 e Vega 64, que também eram placas caras de serem produzidas e que quando chegaram pelo preço base, mas como estava na onda da mineração, o pessoal comprou tudo. Quem tinha vendeu e aí colocou no preço que quis e disparou os preços. E a gente acabou descobrindo que não tinha tantas unidades assim da placa, eram opções um pouco mais limitadas, não em larga escala, algo mais para a AMD ter no portfólio a placa, e depois foi dando uma normalizada, principalmente depois que o Bitcoin despencou o preço ali no final de dezembro de 2017, ok? Então, falando dos testes, eu vi aqui o Tech Power Up, o Guru 3D, a gente viu que a Radeon 7 realmente briga com a Nvidia 2070 e 2080, o que é uma coisa boa, concorrência é sempre bom, tanto para que os preços sejam mais competitivos, quanto para que novas inovações sejam feitas nas placas. Tem jogos que a Radeon 7 ganha, tem jogos que a Radeon 7 perde, por exemplo, Far Cry 5, Battlefield 5, ela costuma ficar ali em cima, ela costuma se sair bem também em Shadow of the Tomb Raider, enquanto que em jogos como GTA V, Assassin's Creed Odyssey, as Nvidia costumam ficar acima, ela acaba empatando ou perdendo da própria 2070, dependendo do teste, né? Então, sim, é uma concorrente da 2080, mas em alguns casos concorre com a 2070, aí ela acaba sendo uma placa bem mais cara que uma 2070, né? Enfim, sobre o consumo de energia, realmente era aquilo, a placa consome mais energia, tem um teste aqui no Tech Power Up, onde ela consome, na média, cerca de 53 watts a mais que uma 2080, sua concorrente, consumindo, na verdade, um pouco a menos do que a 2080 Ti. Ela consome menos que a 2080 Ti, mas a 2080 Ti é uma placa bem mais rápida, então acaba não sendo uma comparação justa. E é interessante porque eles colocaram aqui o consumo da Vega 64, e ela consome cerca aí de 30 watts a menos que a Vega 64. Então ela está rendendo mais que a Vega 64, consumindo menos que ela. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o TDP. Você olha ali, pô, a placa tem um TDP de 295 watts, então ela consome o mesmo que a Vega. Não, aquilo é o que ela dissipa de calor. O consumo é diferente. O consumo foi visto aqui no site do Tech Power Up, que ela consome menos e rende mais. Foi um benefício extraído dessa redução de litografia de 14 para 7, certo? Sobre os 16 GB de memória, são raríssimos casos que exploram essa quantidade, é uma quantidade absolutamente insana para os dias de hoje, então eu não diria que isso é uma vantagem. Você poderia falar assim, mas para quem trabalha, eles cortaram o FP64 da placa ali, então acaba não sendo uma placa tão interessante para quem trabalha em certas áreas, embora outros tipos de trabalho ali que usem muita memória possam se beneficiar, mas falando de jogos, 8 GB hoje, os 11 GB da 2080 Ti já são muito mais do que suficientes. É difícil um jogo precisar de tanto. Às vezes o jogo aloca muita memória, tem 8 GB, vou alocar 8 GB, vou deixar já tudo copiado para a RAM da placa, quando eu precisar já tá ali, pertinho da GPU, né? Tipo, não precisa ficar buscando no HD, trazendo stutters e outros problemas de desempenho. Enfim,
mas eu soube que se tirasse 8 GB, a GPU ficaria mais lenta, então eles colocaram os 16 e com certeza isso influenciou no preço. Talvez se essa placa fosse 50 ou 100 dólares a menos, ela venderia mais, claro, se tivesse uma boa disponibilidade, porque nessa faixa de preço o pessoal não liga tanto para consumo, né? Pô, o cara tá pagando 4.000, 4.500 reais uma placa de vídeo, lá fora pagando 700 dólares, não sei se o cara fica tão preocupado se consome 30, 40 watts a mais ou a menos, né? Enfim, até porque se você pega uma placa dessa aqui, eu vou travar 60 aqui em 4K, eu vou travar 60 em 2K, a placa vai consumir menos energia. Se você deixa o FPS solto, ela vai consumir mais energia mesmo, né? Vai depender do quanto o seu CPU vai conseguir empurrar essa placa também. Enfim, então, no mercado brasileiro, fica aquela questão, quando ela vai chegar. Eu ainda não vi se ela tem aqui, muito provavelmente essa placa não deve ter chegado por aqui ainda, até porque o mercado brasileiro, eu não diria que ele recebe as sobras de fora dos gringos, mas digamos que ele não é um mercado prioritário. Existem mercados que vendem muito mais, como o mercado chinês. Pô, tem 1 bilhão de chinês, cara, os caras compram muita placa de vídeo. Enfim, então, considerando que teve países que receberam poucas unidades e tá tudo esgotado a nível mundial, não deve chegar tão cedo no mercado brasileiro. Caso esteja errado e chegue, talvez chegue mais cara que a própria 2080, deixando essa placa numa situação um tanto quanto delicada, porque assim, apesar de só ter um jogo com Ray Tracing, um jogo com DLSS, a 2080 tem esse diferencial de ter um recurso a mais ali na placa, não apenas rodar os jogos, ela tem um recurso que pode ser explorado daqui para frente. E se ela estiver custando menos, consumindo menos, com recursos extras, vai ser difícil justificar a venda de uma Vega, assim como aconteceu boa parte do tempo da vida útil da Vega 64. A gente viu a Vega 64 custando R$4.000, R$4.500, naquela loucura de preço de mineração. E você tinha 1080 custando 2.700. Simplesmente não valia a pena comprar a Vega. Hoje, ela baixou bem o preço. Você acha a Vega 64 por R$2.400, R$2.500 aí, entendeu? Então acaba que a quantidade de placas, a oferta da placa versus a demanda do mercado impacta muito no preço. Caso chegue aqui no Brasil 10 placas, 20 placas, eu imagino que o preço seja sim maior que a 2080, né? Caso a AMD não queira deixar essa placa apenas para ter no portfólio, apenas para mostrar alguma coisa antes das Navi, e queira lançar isso aí em grande escala, os preços devam chegar por aqui normalizados ali, proporcionalmente ao que é hoje a 2080 na faixa dos R$4.000, R$4.300, enfim. Bom, então quando essa placa chegar por aqui eu trago os meus testes, essas aqui foram as minhas conclusões acerca dos reviews que já saíram. Ela sim compete com a 2080, chegou no mesmo preço, embora eu gostaria de ter visto no preço um pouco abaixo, porque seria o principal diferencial dela. Você falaria assim, pô, a NVIDIA oferece DLSS Ray Tracing, mas a Radeon 7 custa $100 a menos. A gente sabe que $100 a menos no Brasil, cara, vira fácil 600, 700, 800 reais. E isso com certeza seria um diferencial para a pessoa optar, especialmente para quem não quer Ray Tracing. O cara quer só jogar ali os seus joguinhos mesmo, fazer benchmark, mostrar para os amiguinhos os FPS que tá dando, beleza? Pessoal, então é isso. Um grande abraço, até mais.